Luiz Afonso, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para a gente conversar com nossos ouvintes. Com certeza. Obrigado pela participação na programação da Rádio Tupã e o programa Variedade Tupã. Implantação da área ambiental 2 no Complexo Tupã-Seretão, o que significa isso aí, Luiz Afonso? Quando o município buscou, através de um projeto, nós buscarmos a área da antiga Estação Experimental, depois FEPAGRO e depois teve a participação da Emater também, a gente conquistou a área de volta com um projeto, né? Um projeto que envolve a área industrial ou agroindustrial, envolve um espaço para a área educacional, do ensino superior ou parecido a isso, também a área administrativa de 2 secretarias e mais alguns setores, também um espaço para a área de lazer e área cultural para a população, e 2 áreas ambientais, que está dentro do projeto, que é o Capão de Tupã-Seretã, já existente, e a segunda, o propósito da segunda área ambiental, visto que nós temos uma cabeceira do rio Ijuizinho, que fica à esquerda, fica na lateral da área, né? E ela tem nascentes aqui na parte mais cima, próximo ao hospital, a própria rodoviária, um percentual para baixo da rodovia das empresas, aquelas empresas estabelecidas. Então nós temos nascentes ali de uma das cabeceiras que é importante para o rio Ijuí. Então é do Ijuizinho para depois Ijuí. Ali é uma parte então de uma das bacias hidrográficas, que nós temos próximo à rodoviária 3 pontos de bacia hidrográfica, né? A bacia do Ijuí, a bacia do Jacuí, que fica o bairro Juliana, e a bacia do Ibiqui, que tem uma parte que fica ao lado oposto da frente da rodoviária ali, que fica o rodoviário, o fórum, e vai descendo em a região dos bairros aqui, até a Caneleira, que depois Toropi, depois Ibiqui, tá? Toropi e Ibiqui. Então nós temos uma bacia na nossa área do CT, do Complexo Tupã-Seretã. Do propósito de criarmos a segunda área, então é a implantação da mata ciliar, e usando uma região úmida que fica acima de 25 hectares, ali é uma região bem extensa, né, que é uma região úmida. Então a gente preparou e vai começar a implantação, né? Isso está previsto, e a gente conseguiu um parceiro importante aí, que é a BMG, né, ligada à Coprel de Birubá, que tem um trabalho de reposição em virtude deles construírem as redes, as torres e também as hidrelétricas. Há um compromisso de reflorestamento. Daí, numa parceria com a BME Energia e a empresa de engenharia e área técnica, que é a Geocenter de Porto Alegre, a gente conquistou e foi aprovado um projeto junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e a gente tem uma implantação prevista de 11 mil mudas de árvores nativas nessa região ali, né? Então, já começamos, né? Então a gente até o final de outubro deseja e vai implantar 5.800 mudas de cerca de 25 espécies, né? Espécies apropriadas às nossas regiões, espécies de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, né? Para a gente construir uma segunda área ambiental. E também, daquela segunda área ambiental, a gente vai criar um corredor divisório, que seria a ligação entre as 2 áreas, a existente e a outra que a gente ao longo dos anos vai implantando, né? Até por causa do circuito das espécies aí, né? Da fauna, né? Que é uma maneira também de se conservar. E fazer até uma ligação, uma ligação entre os dois. Tem um espaço de ligação entre os dois, e assim a gente mantém o ecossistema da região integrado para o município, para a comunidade, para a população. É muito importante essas ampliações, até por causa da questão de microclima, das condições de se viver melhor dentro da cidade também. Evidentemente que a gente tem que pensar também em preparar as áreas, a existente e as futuras, para a gente fazer integração, usufruir ela com metodologias integradas, então tipo ecoturismo, e daí vem trilhas, caminhadas, passeios, usufruir
dessa área, pesquisa, estudo, porque as espécies também. Existem espécies, mas com uma melhoria de arbórea, né, uma melhoria de vegetação, certamente outras espécies também possam habitar a região, né? Claro. Isso é importante. Luiz Afonso, eu acredito que vocês com certeza fizeram uma pesquisa, né, para essa área aí. Como é que está essa área hoje? Você diz com relação a digamos, flora e fauna? As duas. Olha, a existência, há sempre a ampliação por cada sementes, né? Uhum. Que elas vão ampliando as espécies, aumentam ano a ano. Nós temos espécies já existentes como a própria canela e outras que já vêm do passado, de 20 anos, de 50 anos e até mais anos, porque se a gente for voltar ao passado, até pelo próprio histórico da área em 1934, aquele capão já era existente. Claro que as árvores vão sofrendo, elas caem, elas poderão cair, e daí vem outras árvores novas, né? Tem umas mais antigas, outras mais novas, mas tem da questão da fauna, por exemplo, o bugio preto, que é o que habita a nossa macro região aqui, ele tinha desaparecido em virtude daquela questão da febre amarela. Uhum. Que não é o bugio que trouxe, foi o mosquito que vive na copa das árvores. Né? Exato, Mas os bugios voltaram. Nós temos bugios na própria nossa área. Nós temos aí cerca de 5 bugios aí na sede. Uhum. Mas dentro do município a gente tem vários locais onde tem bugios. A própria Rio Jaguari, que é o nosso rio mãe, tem aí no mínimo 5 locais onde habitam bugios. Tem regiões aí como São Xavier, que está ampliando, regiões do Chico Linguiça, da Coxilha Bonita, depois a região de Santa Luzia tem 2 pontos. E assim, nesse sentido, tem aumentado. Por isso que até a própria febre amarela foi considerada agora também extinta, né? Ela não tem focos nenhum. Uhum. Mas a gente tem que monitorar, e eles nos monitoram também, as espécies nos monitoram. Mas a gente tem outras espécies de aves aí também que estão habitando. Vai chegar agora o período de a gente ver outras espécies também. E é importante para o ecossistema, e as próprias espécies. Porque na verdade nós estamos aqui nessa vida, não é só nós seres humanos, né? Os animais e as aves, e fora os outros insetos, répteis, e tudo tem que ter, tudo faz parte de um conjunto, né? Claro que a gente vê cada vez mais a população aumentando, os seres humanos, né? E as espécies também, elas fazem o seu processo de procriação, mas a gente tem que procurar deixar alguns espaços também para eles sobreviver e conviver, porque a nossa vida é um circuito, né, Amar? Uhum. Então nós temos que entender isso. De vez em quando a gente tem que deixar, como muitos deixam. Por exemplo, a questão das áreas úmidas e banhados, que a gente tem ainda, embora a gente esteja na região do Pampa, existe, que muitos deixam, não muitos, mas muitos deixam para que tenha uma vida natural, e isso é muito importante. E a consciência das pessoas está mais aguçada? Há ainda, digamos, dúvida em relação, digamos, à questão do meio ambiente, lixo, nessas áreas? Tem tido muito mais consciência, mas tem muitos inconscientes. Ainda tem. Claro que nós temos, Tupã-Seretã tem um maior volume populacional urbano. Nós temos aí com 18 mil e poucos aí habitantes dentro da cidade, uhum, que é na sede administrativa. E outro percentual no interior. Tem blocos de comunidades, como por exemplo Santa Tecla Maior, depois tem Espinheiro Grande, vai fracionando, né? Mas o maior impacto ambiental sempre vai estar onde tem o maior volume, né? E que no nosso caso é na sede administrativa. Se nós estamos aqui, os 2 pepinos das cidades, não é só de Tupã-Seretã, uma se chama, aquela palavra grotesca, se chama lixo, tá? E a outra é esgoto, as 2 palavras terríveis aí. Mas no caso do lixo, que são resíduos, né, que hoje a gente cada vez mais trabalha essa questão
da segregação, que é a separação, o que é seco, o que é orgânico, o que é tecnológico. O tecnológico não tinha na nossa língua há poucos tempos, no diário. Hoje tem no diário. Hoje todo dia está acontecendo alguma coisa, queima um equipamento ou um celular que não funciona mais. Então tem um equipamento tecnológico diário que tem que ser descartado, dar destino, recuperado, reaproveitado, será feito alguma coisa. Mas ele também está no conjunto dos resíduos, né? E a questão crítica, que é a questão do esgoto, que depois do plano que foi aprovado em 29 de dezembro de 2016, nós estamos passando por um outro patamar, que agora nós temos aí há cerca de 20 anos e Tupanciretã está obrigado, ao exemplo de outros municípios, que vai ter que, ao longo dos anos, reduzindo esse impacto da mistura do esgoto com a questão da água pluvial ou outras águas. Tem que ser separado, isso nos próximos 20 anos tem que acontecer. Tem uma lei nacional, não é só a lei nossa municipal. Claro que, evidentemente, que o administrador vai precisar de estratégias e apoios e recursos, principalmente recursos nacionais, que a gente para poder alinhar esse processo de separação de um e do outro. Uhum. Hoje já tem várias metodologias aí, por exemplo, para te dar o destino. Não precisa aquelas obras faraônicas aí na área de investimento para poder separar. Tem outras metodologias. No primeiro momento pode ser elevado o valor, mas com o decorrer do tempo ela vai baixando, ela tem uma escala de baixa. Mas e assim nós temos essas duas questões, né, internas aí. Muito bem. Bom, o Paulo está atento à nossa programação. Paulo Roberto, morador da Borto do Foliato, pergunta se os mananciais do Bocaverá serão trabalhados com esse novo projeto. Nós estamos trabalhando mais aqui internamente, né? Mas nada impede, porque nós temos aquela região do Paulo ali, do Bocaverá, tem nascentes que compõem também o mesmo rio Ijuizinho. Porque para nós entendermos aqui, então daqui da entrada da cidade, para o lado direito, até São Bernardo ali, Santa Tecla, até Santa Tecla, todo aquela lado direito ali, ela cai as águas para o rio Ijuí, que é a bacia do Ijuí. De Tupanciretã, seguindo até, deixa eu ver, Espinilho Grande, todo o contorno da estrada, porque a estrada foi mais ou menos trabalhada no passado em cima de um dorso, é como se fosse a nossa espinha. Uhum. Então, para o lado esquerdo, as águas da esquerda aqui, então, da sede municipal até Espinilho Grande, até Inhacapetum, para o lado esquerdo, elas caem, claro que frações aqui para o rio Toropi, depois mais adiante para o Jaguari ou Jaguarizinho mais adiante. Então depois cai todos na bacia do Ibiqui. Então, e tudo para o lado direito da sede, daqui, no caso da rodoviária, aqui na frente da rodoviária, para o lado direito até Santa Tecla, depois até o próprio Capão do Cipó para a direita, cai no Ijuí, que é a bacia do Ijuí. Já aqui na frente da nossa, do CT ali, que pega o bairro Juliano, Ana Terra, tudo cai no Ivaí, que desemboca no Jacuí, que depois cai lá em frente de Porto Alegre, que é no Guaíba. Uhum. As águas, se tu colocar uma garrafinha, vamos só criar uma situação, tu colocar uma garrafinha aqui no Ivaí, ela vai parar lá no Guaíba. Então, por isso a importância de trabalhar nascente, né? Exato. Por isso que é bom a gente entender os caminhos para depois ver que tem fundamento, que nem essa matéria que tem, claro que essa aqui, horrível. Essas águas do Gravataí é que elas não, essa água do Gravataí, ela se encontra com o Guaíba, uhum, lá em Porto Alegre. Claro que ela tem origem de outro lado oposto, tem uma outra bacia hidrográfica aqui. Claro que isso aqui, essa imagem de hoje aqui, ela tem uma série de influências, ela tem esgoto industrial, ela tem o doméstico, ela chegou no limite. O rio não suporta mais nada aqui, ele está, bem dizer, quase morto.
Está expelindo, né? Não, e está morto. Se tu for encontrar as espécies aqui que poderia estar lá, quase não tem nada. Os rios em roda de Porto Alegre estão sofrendo, mas evidentemente por causa da questão populacional e industrial. Tem um punhado de coisa em cima disso aí. Por isso que é sempre importante cuidar, por mínimo que seja cuidar. Bom, Luiz Afonso, o assunto é muito interessante, mas o nosso tempo não permite. Não sei se você tem algo mais para saber. A gente, assim, especificamente do projeto, então a gente não vai fazer reflorestamento, a gente vai fazer florestamento. Não foi tirado, isso não tinha sido tirado. Então a gente vai implantar, a gente vai ampliar da mata ciliar para a região úmida, e aí vem as várias parcerias aí que a gente está construindo aí para a comunidade se envolver, associações, escolas, sindicatos, clubes de serviço, as nossas atividades públicas também todas para se envolver, para a gente se desdobrar nesse plantio, porque meia dúzia não faz sozinho, mas 100, 150 pessoas, 200 pessoas aí num trabalho, até o final de outubro a gente consegue concretizar e vai concretizar. Claro que depois tem os tratos culturais, aí tem a questão das formigas, que seriam o predador, vamos dizer, das mudas, né? Então tu tem que ajustar isso aí para te poder ter o cuidado e elas crescerem, né? Então, mas a gente está com um bom projeto, um bom acompanhamento, a comunidade está participando, se envolvendo, e a gente vai fazer mais essa concretização dessa etapa do CT, do Centro do Complexo Tupã-Seretã, então para ampliar e vai servir de bem para a nossa comunidade. Tá certo. Obrigado, Luiz Afonso. Sucesso, bom trabalho nessa nova empreitada aí que o meio ambiente, digamos, a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo aí juntamente com a sua equipe. Obrigado e um bom trabalho para vocês. Obrigado. Nós agradecemos. Falamos então com o Luiz Afonso Costa, secretário do Meio Ambiente, que trouxe as informações, a implantação da área ambiental 2 no Complexo Tupã-Seretã, que neste ano tem 5.800 mudas nativas já depositadas para fazer esse trabalho aí. Obrigado pela participação no programa Variedades Tupanos. Vamos a mais um rápido intervalo, já retornamos com a sequência do programa Variedades para a loja Delta Sul, Riedel Máquinas Agrícolas e Farmácias Associadas Farmácia Econômica. Loja Delta Sul, lá você encontra, além das novidades que o Rodrigo acabou de citar aqui no programa, churrasqueira gás Arc rotativa com 5 espetos por R$ 59,90 mensais na loja Delta Sul. E Riedel Máquinas Agrícolas. As peças originais Stara garantem o bom desempenho e durabilidade das máquinas com o suporte e garantia de produtos que só a Stara proporciona. Stara em Tupã-Seretã é concessionária Riedel Máquinas. E Farmácias Associadas Farmácia Econômica, lá você tem amigos. Intervalo, já retornamos.